Louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra. E pedimos agora, neste momento, ó Deus, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, no momento que vai refletir sobre ela. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que leve cativo todo pensamento ao Cristo Jesus, que leve o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios, tudo em submissão ao Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Para isso estamos aqui, para te adorar, ó Deus. É assim que oramos, em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e neste mês nós estamos pensando exatamente isso, a plenitude do Espírito Santo, o caminhar do Espírito, o andar de acordo com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E neste dia nós estaremos pensando um pouco a ação do Espírito Santo no livro de Atos. Nós somos homens e mulheres de fé. Cremos que o Santo Espírito é quem conduz a igreja e cremos que a história da salvação está sendo conduzida por Ele. E a sua igreja militante, um dia conduzida por Ele, chegará a ser igreja triunfante. Habitará com o Senhor. Verá nosso Deus face a face. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos compreender como Ele faz isso, como Ele nos conduz, como Ele nos direciona. E o livro de Atos é um retrato bendito desta ação. Muitas vezes são tantos milagres, tantas coisas que acontecem em Atos, que nós olhamos e ficamos abismados, né? E pensamos, por que será que o Espírito não faz isso também nos dias de hoje? A pergunta dos nossos corações é: será que Ele não faz? Nós cremos que Ele faz. Porém, sabemos também que muitos dos atos que o Espírito realizou naquele tempo, no início da igreja, foi para que o ministério apostólico fosse fundamentado, fosse chancelado, fosse manifestado em glória. Jesus disse a Tomé: Tomé, tu creste porque viste. Benditos são aqueles que não viram, mas creem. Mas esse texto nos ensina muitas coisas também sobre o caminhar do Espírito Santo. E nós estamos aqui no momento que Jesus ascenderia aos céus. Nós estamos aqui no momento que Jesus se despediria por completo do seu ministério terreno diante dos apóstolos e dispensaria ali o envio do Espírito Santo para conduzir a sua igreja até a consumação dos séculos. Mas eu creio que até este momento os discípulos ainda não haviam percebido bem como seria isso. É por isso que há essa pergunta dos discípulos a Jesus. E eles dizem: será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Eles ainda olhavam para Jesus, ressurreto sim, e ainda pensavam em Jesus como um rei terreno, como um rei que expulsaria os romanos, que restabeleceria o trono de Davi e que implantaria ali o reino dos judeus. É isso que passava no coração deles. E esse é o primeiro aspecto que o texto nos ensina. Que quando nós olhamos para Jesus e pretendemos caminhar na unidade do Espírito Santo, nós temos que tirar essa nossa perspectiva do passado. Nós temos que olhar sim para o passado, mas não olhar como aqui os discípulos olhavam, pensando que Jesus restabeleceria aquele tipo de reino. Às vezes nós olhamos para a igreja do Senhor e nós olhamos sim para o passado. O passado deve ser lembrado, nós temos uma história. Mas sabe o que acontece? É que às vezes nós queremos que aquele reino do passado, aquilo que Deus já fez, que era a dispensação para aquele tempo, seja apropriado aquele modelo e colocado no hoje. Mas o Espírito Santo não caminha assim. O Espírito Santo faz nova todas as coisas. E eu não estou dizendo para nós mudarmos a nossa forma de adoração, não. O que eu estou dizendo é para que nós olhemos para Deus e perguntemos a Ele: Senhor, como Tu queres que seja feita a Tua obra? Como Tu queres que a Tua igreja caminhe? Como eu gosto? Não. Como Deus pretende. Os discípulos estavam presos a um modelo de reino
que não era o que Jesus estava estabelecendo. Isso os impedia de ver a glória do Senhor se manifestar. E Jesus nos adverte e diz assim: olha, não convém saber os tempos, não convém saber aquilo que passa do que Deus revelou. Os tempos pertencem a Deus, a forma pertence a Deus. E se verdadeiramente nós somos servos de Deus, nós vamos olhar para o passado, sim, para saber da nossa história, para saber os alicerces que não podem ser removidos, mas não para qualquer maneira. Nós vamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Nós vamos dizer o que nosso Senhor disse ao Senhor: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Está preparado para olhar para o passado com esses olhos, com sinceridade no teu coração, e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se a sua vontade. Mas Jesus também nos ensina algo maravilhoso nesse texto, e ele diz assim no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas da vista dele, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Quando Jesus diz essas palavras, ele lembra aos discípulos que, apesar dele ser elevado aos céus e de terminar ali o seu ministério terreno, eles jamais ficariam sós. Eles jamais seriam perdidos nessa terra, porque o poder do Espírito viria sobre eles. Às vezes nós falamos isso com muita simplicidade, mas temos uma dificuldade grande em crer que sobre nós há o Espírito do Senhor, que sobre a igreja do Senhor há a cobertura, há a proteção, há a unção do Espírito Santo de Deus conduzindo esta igreja. Esta obra não é nossa. Jesus chama a atenção aqui não para o passado mais, mas para o tempo presente. E ele diz aos discípulos: olha, eu tenho um trabalho bendito para vocês. Mas como, Senhor, será feito isso? Talvez a mesma pergunta de Maria: mas como, Senhor? E Jesus dá a resposta de imediato: recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Mas não é poder para a glória de homem, como nós temos visto nos nossos dias. É poder para a glória de Deus, é intrepidez na palavra, é a revelação do Senhor transformando os corações e levando vidas a Cristo Jesus, a única salvação, a única redenção. Recebereis poder, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Você que está aqui, pensa no teu coração, pensa no tempo presente. Recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Ele já veio. Você que confessou a Cristo tem o Espírito Santo. Creia nisso. Você será testemunha do Senhor no Auer, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, até os confins da terra. É assim que funciona. É assim que Jesus estabeleceu. Olha para o passado, para saber de onde você veio, sim. Mas pensa o que Deus quer que você faça hoje. Os nossos irmãos do passado fizeram o seu trabalho. Agora é a nossa vez de fazer o trabalho do Senhor. É para isso que você está aqui. Você não foi chamado para lustrar o banco da igreja. Nós amamos estar aqui. E é bendito este momento de culto ao Senhor. Mas Deus tem um trabalho para você. Deus tem um trabalho para manifestar a graça do Senhor. Para que vidas sejam remissas, para que vidas sejam salvas. Amém? Mas ele também diz assim, verso 10: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como foi visto subir. Os anjos apontam aos discípulos um caminho que eles ainda não haviam compreendido. Que aquele Jesus que subiu em glória, que em glória também voltará.
parousia é uma realidade que nós devemos ter. Nós devemos olhar sim para o passado, para saber de onde viemos. Devemos olhar para o presente, para saber o que devemos fazer e como devemos fazer, na unidade e na força do Espírito Santo. Mas nós devemos olhar para o futuro e saber que Jesus virá. As obras serão manifestas, os corações serão manifestos. Mateus capítulo 25, o grande julgamento. Jesus olha para aqueles que estão à sua esquerda e diz: afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas o mesmo Jesus olha para aqueles que estão à sua direita, os benditos de Deus, os remidos do Senhor, os eleitos do Pai, e diz: vinde, benditos do meu Pai. A vinda de Jesus é a proclamação do Evangelho. Tem muita gente proclamando o Evangelho de Deus com os olhos nesta terra. Não é assim. Nós devemos olhar para Cristo e dizer como João: Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Para isso nós estamos aqui. Nós proclamamos a morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Olhe para o passado. Veja a obra do Senhor que foi feita. Lembre-se que Ele disse: está consumado. Não precisa ajudar Jesus. A obra da salvação está completa. Mas olha para o presente. Deus tem um trabalho para você e para mim. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas faça isso contemplando o futuro, sabendo que o teu Senhor vem. O teu Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. Oremos. Ó Pai bendito, nós te louvamos, Deus, porque a tua obra nos ensina a cada momento a verdade do Senhor. Obrigado porque tudo que precisava ser feito para a nossa salvação foi o Senhor Jesus mesmo quem fez. E Ele disse: ó Pai, nós cremos que a obra está consumada. Ó Deus, mas nós que cremos no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos um trabalho nesta terra enquanto vivemos neste tabernáculo, que é proclamar as suas virtudes, ó Deus, as virtudes daquele que nos chamou. Ajuda-nos neste trabalho, Pai. Concede-nos cada vez mais, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos. Ó Pai, para que nos leve primeiro ao convencimento do nosso pecado, a purificação dele, ó Deus, e o andar que seja agradável ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a adorar-te como convém. Ajuda-nos a proclamar o Teu nome como convém, Senhor. Ó Deus, mas que nesta proclamação não nos esqueçamos, Pai, que o nosso Senhor vem para nada. Ele virá, ó Deus. Que não nos esqueçamos de proclamar isso, que um dia será manifesto os desejos, as obras dos corações, ó Pai. Mas que em graça, em Cristo Jesus, nós temos a salvação e o privilégio de nos reunir aqui para adorar o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Preparando-nos para a ceia.